Dia da lontra, crescimento do Brasil, PIB por setores e alguns índices e dados macroeconômicos para a gente analisar. Fica no vídeo para a gente conversar sobre isso e fazer um overview do mês e do ano até agora aqui no Brasil. Olá pessoal, meu nome é Marcos. Esse canal a gente se dedica aqui a falar de investimentos, economia, mercado financeiro, inovação, entre outros assuntos. E no dia de hoje nós vamos conversar aqui sobre fazer uma revisãozinha sobre alguns índices macroeconômicos brasileiros, fazer uma revisão econômica aqui de como foi o mês e como foi o ano aqui no Brasil. Em primeiro lugar, hoje é Dia Mundial da Lontra, então parabéns aí para todas as lontras do mundo. Acho que é interessante essas curiosidades que aparecem aqui na minha tela antes de eu começar a fazer um vídeo, eu não pude perder essa oportunidade. Bom, hoje o papo vai ser sobre, a gente vai fazer uma revisão econômica aqui, vamos mostrar alguns dados, não é para a gente tomar mais do que 15, 20 minutos aí nesse vídeo. E eu queria começar já mostrando alguns pontos positivos que eu acho que tem gente falando, sim, mas eu acho que sempre tem um gap de acontecimentos, entre acontecimentos econômicos e previsões e o acontecimento realmente se concretizar. Eu acho que às vezes tem algumas confusões que o pessoal faz e eu gostaria de dar a minha versão dos fatos e a minha opinião aqui sobre essas questões. Eu tenho visto aqui bastante notícias e eu tenho também sentido que o Brasil ele tomou algumas atitudes certas lá atrás em relação a crescimento econômico, a estabilidade da inflação, ao aumento da taxa de juros, que permitiu que a gente pudesse botar os dois pés no chão e concretizar uma estrutura mais interessante. A gente está vendo a atividade econômica no Brasil sendo revisada. Eu vou começar aqui pelo site da Agência Brasil, aqui, que é um site que coloca notícias extraídas direto do Ministério da Fazenda, enfim, de uma revisão do PIB de 1,6% de crescimento para 2023 para 1,9%, tá? Então, uma revisão para cima desse crescimento do PIB, tá? A inflação, ela também vem mostrando uma instabilidade, como eu falei antes. Acho que essas atitudes que o Banco Central tomou lá atrás, de colocar os dois pés no chão, aumentar os juros e segurar um problema maior, acho que começou a fazer a poeira baixar aqui no Brasil, antes inclusive de outros países, tá? Então a gente tem revisões da inflação indo para baixo, né? As curvas de juros caindo também. Por quê? Porque a inflação está dando sinais de que ela está começando a se estabilizar, né? Tem alguns outros parâmetros importantes também. A projeção do déficit primário, ela está, apesar de estar aumentando, a gente teve aí conversas bem interessantes e uma pauta bem forte na questão fiscal, mesmo nesse governo que teoricamente diziam que não ia fazer muitas modificações nesse âmbito. Acho que é uma conscientização que é mais forte até do que a opinião do governo, do que a vontade do governo de gastar ou de querer fazer projetos diferentes. Eu acho que qualquer governo no mundo hoje vai começar a olhar para a parte fiscal, né? Mesmo aqueles que historicamente nunca olhavam muito para isso. Até porque, além da pandemia ter chacoalhado, eu já venho falando há muito tempo, desde 2008, que os países estão gastando demais, eles estão aumentando muito a base monetária, estão imprimindo dinheiro, estão gerando aí algumas distorções de mercado e essa criação de dinheiro nominal, né, de dinheiro no número, né, não tá se conectando com a produtividade, com o mundo real, com a relação de criação de valor. Então isso cria algumas distorções importantes que vão culminar em não tem outra saída. O mundo real sempre mais forte, vai culminar em inflação, vai culminar em baixo crescimento, que acaba criando instabilidade social, polarização, e nada disso é de graça, tá? Então acho que é bem importante deixar isso bem claro. O IPEA, por sua vez, tem uma projeção um pouco mais tímida,
projeção do PIB para 1,4% em 2023 e para 2% em 2024, tá? É interessante ver aqui como o agro, né, vem bem mais forte aí nas projeções de crescimento do que o setor de indústria, que é esse segundo aqui, e o setor de serviços. Deixa eu dar um zoom aqui para todo mundo ver um pouco melhor, né? O agro aqui com uma projeção de crescimento de 11,6% contra 0,4% e 0,6% de indústria e serviço, tá? Esses aqui são dados do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É interessante também mostrar aqui um pouco inclusive de um artigo que a gente produziu, como cada setor ele pesa diferente, né, na economia. A gente fala muito que o Brasil é agro, e realmente tem bastante porcentagem do PIB que é agro, mas o Brasil é serviços, tá? O Brasil é inegavelmente serviços, e porque os serviços pesam muito mais na economia brasileira do que o agro ou até a indústria, tá ok? Então acho que isso é importante de frisar também. Algumas partes interessantes aqui que a gente pode conversar um pouco melhor sobre previsão do PIB, sobre o futuro da economia. Então a gente tem o turismo muito pronto para voltar a crescer, né? Lembrando que a gente saiu de uma pandemia e ela não faz tanto tempo assim, tá? Então a gente está recém em 2023, acho que o setor de turismo vai começar agora a olhar, se estruturar, né? Muitas empresas faliram, novas empresas surgiram, então essas coisas não se estruturam do dia para a noite. Eu acho que o setor de turismo, que é dentro de serviços, vai começar a melhorar um pouquinho mais, né? Questão de restaurantes também, acho que começa a ganhar mais corpo agora, mais estabilidade, previsibilidade, né? Até porque muitas empresas pegaram dívida, as que conseguiram sobreviver, mas sem saber o futuro, como iam pagar, né? E agora eu acho que está rolando uma renegociação de dívidas bem forte aí por parte dos bancos com os empresários, e a gente tentar colocar tudo isso na mesma equação. É importante também mostrar aqui um pouquinho das perspectivas da economia, né? Segundo aqui um dos maiores, na minha opinião, um dos mais assertivos, né? Uma das bases de dados mais assertivas, que é do Portal da Indústria. Então a gente tem aqui inclusive o PIB dividido, né? O que é interessante a gente poder notar aqui a previsão para o PIB industrial, para o PIB de indústria extrativa, da construção civil. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre isso, o quanto cada um gera de emprego, e também os setores externos da economia, como importações, saldo comercial e transações correntes. Isso é um problema crônico do Brasil, o saldo de transações correntes, que é um saldo importante, que é difícil de positivar no nosso caso. A gente tem mais a balança comercial, né, que é a compra e venda de produtos, ela é positiva, mas a compra e venda de serviços e finanças e empresas, né, essa troca que entra na parte de transações correntes, ela é negativa, ou seja, os dinheiros, digamos assim, né, saem do Brasil, né, os dólares acabam saindo porque a gente acaba tendo esse déficit nessa troca, tá? Isso aqui é um pouco mais complexo que isso, mas para resumir é basicamente isso, tá? Um ponto interessante aqui é que a gente está com um nível de índice de custos do trabalho interessante, tá? Não tá tão caro a mão de obra, digamos assim, né? Eu coloquei os dois gráficos aqui porque eu mostro os dois de uma vez só, que é produtividade e custos de trabalho. Vocês podem ver que eles são praticamente um por cima do outro, um tem a ver com o outro, né? Um é correlacionado ao outro. Então, assim, a gente tem aí a produtividade começando a subir. Produtividade é um dado extremamente importante que pouca gente fala, que é muito, muito, muito importante tanto para crescimento do PIB quanto para bolsa e ações, enfim, renda variável. Então, produtividade é super importante. E o custo do trabalho está super atrelado à produtividade, também é importante para crescimento dos negócios, enfim, para a estrutura principalmente numa saída de crise, né? A gente ter trabalho, mão de obra mais barata, significa poder crescer mais. Claro que eu não estou falando de nenhum outro ponto econômico, social, que isso vai desencadear.
mas eu estou falando de processo, né? Eu acho que a gente pode aproveitar esse processo para crescer e justamente criar bases e condições sociais melhores lá na frente, né? A gente precisa, no final do dia, é sempre importante lembrar, a gente precisa de crescimento e precisa de criação de valor, a gente precisa de criar utilidade, transformar bens da natureza ou coisas que são teoricamente inúteis para a nossa vida em coisas que melhorem a nossa vida, em tecnologia, em facilidades, enfim, para que isso barateie os produtos e serviços mais básicos para todos, né? Essa é a ideia. Uh, Aqui falando um pouquinho mais sobre o índice de casas, né? O preço de casas no Brasil, né? De moradias. A gente pega aqui um dado desde 2013, 2014 e ele ficou estagnado por muito tempo. Acho que isso inclusive impactou fortemente no setor de construção civil e imobiliário, até de ações na bolsa, né? A gente, como eu falei no início do vídeo, existe às vezes um gap entre o que a gente visualiza no mundo e o que vai acontecer depois na parte dos investimentos. Então a gente está vendo aí o preço subir e para quem está prestando atenção nas grandes cidades, eu que estou sempre em Porto Alegre e São Paulo, eu acabo vendo e notando que realmente a construção civil começou a se mexer. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem um canteiro de obras, tem uma grua em cada esquina de bairro de Porto Alegre. Então é um setor que está começando a se aquecer, acredito eu, muito em parte por causa do aumento, né, desse índice, do aumento de preço que começou a crescer pós 2020. Então acho que isso é importante da gente levar em consideração, porque isso pode acabar refletindo nos preços dos ativos desse setor lá na frente, né, quando eles começarem a ter lucro vendendo isso aqui. É um ciclo, né, e esse ciclo ele tem um gap, né, ele tem uma defasagem, não é instantâneo. Então acho que é importante deixar isso também à mostra. Nossa taxa de inflação aí, para muitos que estão dizendo que está caindo muito, né? O Brasil vai voltar a ter 2, 3% de inflação. Eu duvido muito, tá? A gente tem uma mediana aqui de inflação que gira em torno de 6%, tá? Às vezes ela estoura, às vezes ela vai um pouco mais para baixo, às vezes ela vai um pouco mais para cima, mas ela gira aqui uma mediana em torno de 5,5%, 6%, 7%, tá? Eu acredito muito que isso vai se manter, isso é histórico do Brasil. A gente tem que desamarrar vários nós para a gente poder mudar isso aqui, tá? Então não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar isso aqui, a gente precisa, e até existem intenções políticas em fazer isso, mas até onde isso vai acontecer eu não sei. Então acho que é importante deixar isso aqui bem claro. Isso aqui reflete obviamente na nossa taxa de juros. Então a gente tem aqui produtividade, aqui interest rate. Então a gente pode observar aqui também que a mediana de juros ela está sempre ali em 11, 12, 13%, tá? Essa é a média histórica do Brasil, tá? Pegando dados aqui de 2000. Claro que parece que há uma tendência de que ela baixe um pouco, eu até concordo, né? Mas você pode ver que a gente está sempre tendo juros real ali em torno de 4, 5, 3, 4, 5% de juros real, né, de taxa de juros acima da inflação, tá? Isso é importante da gente lembrar. Então, para as pessoas que estão, é importante você ter isso em mente na hora de você for fazer uma taxa pré-fixada, uma taxa pós, ou colocar uma taxa mista, né, com inflação e um pouco de pós. Acho que isso é importante de você entender, né? Até para poder fazer uma carteira melhor, uma carteira mais equilibrada, não se atirar, né? Nossa, vou pegar aqui um pré de 5, 6 anos de 12%, será que é bom mesmo? A gente está vendo aqui nosso histórico de taxa de juros. Não se enganem com a curva de juros, a curva de juros ela é calculada com o sentimento do mercado, isso muda toda hora, então é importante a gente ter um pouco mais de olhar histórico para poder entender a estrutura do Brasil. A estrutura do Brasil não está mudando radicalmente para a gente mudar esse cenário aqui radicalmente, entendeu? Acho que é mais ou menos essa análise que é importante de trazer.
Em contrapartida, também acredito eu que são boas notícias, na minha opinião, são boas notícias. Aqui a gente tem o Money Supply, o M0, né? É, estabilizando na faixa lá dos 400 mil, né? E aqui também o M1 também estabilizando aí nos últimos meses. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o governo deu uma freada na criação de moeda, né? Então, tanto na parte de impressão de papel moeda, quanto na parte de dar crédito, né? Até porque os juros também está alto e isso freia um pouco esse movimento. Isso acaba tirando pressão da inflação. Parte da pressão inflacionária é por causa disso. Não é exclusivamente por causa disso. Às vezes não tem nem correlação em certos time frames, em certos períodos, mas no longo prazo isso aqui impacta, obviamente, na inflação também. Então é importante, isso é um dado interessante aqui para nós, para a gente fazer essa nossa análise, para pensar, pô, o Brasil ele realmente está colocando os dois pés no chão e ele está diferente de outros países, ele já está um pouco mais estável, podendo olhar para frente, podendo ver alguns pontos interessantes em relação a isso, né? Até para fazer um resgate aqui do que eu falei no início, os ativos brasileiros na Bolsa estão historicamente abaixo, bem abaixo, né? Inclusive aqui são 2 desvios padrões abaixo da média histórica. Então, assim, até conectando aqui o que eu deixei já pronto aqui, a gente está vendo aqui uma bolsa, aqui o candle é mensal, tá? Então cada barrinha dessas é o mês inteiro. A gente viu aqui um maio de crescimento, né? Um candle verde. Então, maio que foi um maio positivo para a bolsa, um abril positivo, depois de um março e um fevereiro bem ruins na bolsa brasileira, tá? Ainda não voltamos ao patamar ali sequer pré-pandemia, tá? Não voltamos a esse patamar ainda, porque obviamente a estrutura do Brasil não voltou para aquele período ainda. Então a gente teve uma pandemia, a gente teve problemas. A gente ainda está com dificuldade de serios problemas, as empresas estão com dificuldades, o capital está muito mais caro, né? O custo de capital, o custo para investir, o custo para crescer o negócio está mais caro do que naquela época. Então a gente ainda não está no mesmo patamar de estrutura brasileira, de país, né, econômica, de antes da pandemia. É natural que as ações façam tenham esse reflexo aí, em parte, ao longo do tempo. Tá? Então isso é importante de mostrar. Em paralelo aqui, a gente está vendo também as empresas, esse PB Ratio aqui, que é o índice de valor, o preço da ação pelo valor da empresa. Tá? Então, esse valor caindo bastante aqui, ó, nos meses ali, final de 2021 até hoje, esse preço da ação da empresa, pelo tamanho da empresa, pelo que ela tem de patrimônio, caindo fortemente, ou seja, os preços abaixo de 1 aqui no caso, são empresas que o preço da ação está abaixo do valor patrimonial, ou seja, são empresas que estão começando a aparecerem baratas do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista de fundamentos. Claro que existem outros dados para serem analisados na questão do fundamento, mas esse dado está indicando um preço interessante e atrativo para vários ativos da Bolsa Brasileira. Tá? Vocês podem ver aqui como eles estavam esticados, né? Antes, né? Alguns deles pelo menos, antes de todas essas crises que passamos. Tá? Dito isso, a gente tem algumas notícias de certa forma positivas aqui no Brasil, que é a questão do nosso ministro da Economia falando sobre o sistema tributário brasileiro, que ele fala inclusive que o sistema tributário é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu concordo 100%, acho que um dos principais problemas do Brasil é a carga tributária, é o sistema tributário como é feito. Né? Uma empresa brasileira acho que tem que fazer, se eu não me engano, 1.500 horas só para pagar imposto. Né? Trabalhar 1.500 horas para pagar imposto, enquanto todos os países do G20, a média está ali em 50, 60. É muito absurdo essa diferença. Né? Então, eu também concordo com ele, só que muito do problema tributário está atrelado ao administrativo. Né? A gente não consegue mudar o tributário, diminuir receita, né? Que o tributário é receita na parte do governo, sem também diminuir despesa, né?
O governo passado tentou fazer isso, não conseguiu, né? Tentou ir para a reforma administrativa primeiro, sofreu para fazer isso, não conseguiu fazer com muito sucesso. E a ideia depois, do governo passado, era depois de reestruturar administrativo, fazer o tributário, né? O governo atual, ao que parece, está tentando o tributário primeiro, vamos ver o que vai acontecer. Mas é aquilo que eu falei, se não mudar a estrutura do país, aqueles dados macroeconômicos vão se repetir, né? A história, ela se repete, né? Eu não quero dizer que a história sempre se repete, mas ela tem requintes de remember, entendeu? Então, acho que é importante a gente estar com isso na cabeça. A gente tem um país que é bem mais estável, está bem mais estável que vários outros, né? Argentina com problemas sérios, aqui falando dos vizinhos, países mais desenvolvidos também com problemas um pouco mais graves, os Estados Unidos patinando em alguns setores, a Europa com bastante problema lá em vários setores econômicos, mas o Brasil está estável, está olhando inclusive para novas parcerias, está querendo fazer um jogo político global e vamos ver se consegue se beneficiar disso, tá? Nessa questão de investimentos, acho que é importante ter em mente toda essa questão da estrutura econômica para saber onde os juros vão, né? Acredito que os juros vão se manter em 10, 11, 12, dependendo de como a inflação se mantém. E acredito que a inflação vai se manter sempre ali um pouquinho acima do nosso teto da meta, que quase nunca é batido, né? Foi batido nos últimos anos, mas historicamente ele não é batido, ele fica sempre um pouquinho afora lá. E vai chegar ali pelos 6, 7% de inflação. Acho que essa é a estrutura que a gente tem hoje e não tem como escapar muito disso, né? A gente não tem muita maleabilidade para isso. A não ser que comecem a acontecer reformas, que seja mais fácil empreender, contratar, demitir, trocar funcionário, trocar sede, né? Criar negócios, empresas, criar serviços e produtos para que a economia destrave, né? E para fazer isso a gente tem que trabalhar um pouco no tributário, que é algo que pesa em todo mundo, e a gente, para fazer isso, eu acho que tem que também trabalhar um pouco no administrativo lá, para fazer algumas reformas para diminuir o custo do governo, tá? Dito isso, gasto do governo ele também entra no PIB, tá? Então o governo também consegue alavancar o PIB, claro que gerando dívida, e aí depois isso é um outro problema. Mas eu acho que também parte desse crescimento, parte dessa revisão por parte do governo, no site ali que falava que o Ministério da Fazenda revisou para cima o PIB, eu acho que parte disso é porque eles preveem um aumento de gastos também público, tá? Então eles também conseguem controlar um pouquinho, porque o gasto do governo entra na parte de serviços. Beleza? Essa foi a revisão aqui de hoje, né? Um feliz dia da lontra para todos e a gente se vê aí ao longo de junho. Valeu, falou!